Perante tudo isto, podemos dizer que o processo penal português não se adequa a casos como a Operação Marquês? Não, estou em completo desacordo. Aquilo que acontece é que, isto é uma matemática muito abrangente. Em primeiro lugar, podemos abordar isto sob a perspectiva dos megaprocessos. Quando nós metemos dentro do mesmo processo, porque as acusações, por exemplo, por falsificação de documentos são instrumentais relativamente às acusações, por exemplo, por branqueamento de capitais, e queremos unir num só processo todas as situações puníveis, criamos, entre aspas, monstros judiciários que podem levar a que isto se arraste por vários anos, a própria investigação, até chegar à fase da acusação e o julgamento. Seria muito mais prático, na minha opinião, não haver tanta conexão de processo, embora a conexão existe e seja real, atenção, não é isso que está aqui em discussão. Era optarem por fazer separação de processos, julgando cada uma das situações isoladamente. E porquê que não o fazem, doutor? Porque essa é uma opção que parte do Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal e o Ministério Público resolve juntar todos os processos com alguma conexão, porque o ilícito é cometido pela mesma pessoa, porque é cometido dentro das mesmas circunstâncias, etc, etc. Deixa-me só dar uma explicação. Se estivermos a falar de situações que nada têm a ver uma com a outra, eu não tenho dúvidas que o Ministério Público admitirá que os processos corram em separado e em paralelo. Por exemplo, o engenheiro Sócrates, estou a falar de uma especulação exemplificativa, atropelava uma pessoa e a pessoa morria. Nada tem a ver com estas imputações de branqueamento de capitais, corrupção, etc, etc. E então, esse processo seria julgado ao lado. Como este processo tem alguma conexão, porque se trata de falsificação relacionado com os crimes de branqueamento e até indiretamente de corrupção, então o Ministério Público opta, dada a conexão evidente, em fazer um só processo. O risco é que crimes com molduras penais tão dispares, como é o crime de branqueamento, pode ir até 12 anos, como é o crime de falsificação, pode ir a 3 anos, os prazos prescricionais são completamente diferentes, o que significa que o crime de branqueamento só prescreverá daqui a bastante tempo, ou de corrupção titular de cargo político, e o crime com a moldura penal mais pequena, porque a prescrição depende da moldura penal, do limite maior da moldura penal, e evidentemente pode haver prescrição durante o processo. Eu devo dizer, não obstante isto, e apesar, não nos esqueçamos que isto que é uma das investigações mais complexas que decorreu em Portugal, não só porque, eu já tive a oportunidade de dizer isso naquele excerto que vimos da peça há pouco, não só porque o tema é por si complexo, também pela defesa ao trance que foi empregue, mas que é legítima, pela defesa do engenheiro Sócrates. O que é que isto significa? Usar todos os expedientes e mais alguns, nomeadamente estas impugnações primeiro para o Conselho Superior da Magistratura e depois do Conselho Superior da Magistratura que negou ou indeferiu a pretensão da defesa do engenheiro Sócrates para o plenário do Conselho Superior da Magistratura, portanto, para uma jurisdição interna do Conselho Superior, e agora que esse plenário deu uma decisão contrária, vai-se ainda tentar anulá-la para os tribunais administrativos e fiscais. Porque, se formos a ver, José Sócrates ainda não foi julgado e já apresentou cerca de 40 recursos. Sim. Ou seja, mas é normal? Normal não é, mas não é ilegal. É isso que as pessoas confundem. Não se pode estar permanentemente a imputar. São expedientes dilatórios claramente por parte da defesa. Não é imputável às defesas o atraso. Repare bem o tempo que demorou a haver uma decisão instrutória. O doutor, o juiz de instrução criminal, não vamos personalizar aqui a pessoa, fez um pré-julgamento, na minha opinião, que demorou um tempo desmesurado em relação àquilo que deveria demorar uma mera apreciação de indícios. O Tribunal da Relação de Lisboa demorou muito tempo a preferir o seu acórdão a voltar a pronunciar o engenheiro Sócrates por uma série de crimes. Portanto, estes atrasos, a comunicação social tem que tomar muita atenção para os expedientes processuais que são legitimamente utilizados pelas defesas no exercício do seu direito de defesa e terão que olhar um bocadinho mais para aquilo que são os atrasos que as próprias instâncias judiciais têm a dar as suas decisões e a fazer aquilo que lhes compete, a acusar, depois a pronunciar e depois a julgar. Agora, dentro da panóplia de crimes que vêm imputados ao ex-primeiro-ministro português, caem os crimes menos graves. Portanto, eu não creio que afete, do ponto de vista do julgamento
imputação criminal que lhe é feita, que vai afetar muito, digamos, a responsabilização penal do engenheiro Sócrates. Se ele praticou o crime de branqueamento, então seguramente que a pena pelo crime de branqueamento será muito mais elevada, muito mais severa do que a pena que seria aplicável por um crime de falsificação de documentos, que, repito, tem uma moldura penal até 3 anos e que até pode ser punido com uma pena não privativa da liberdade. Doutor, e com que imagem fica a justiça portuguesa perante tudo isto? Essa é a questão. Eu acho que a justiça não estava preparada para processos com esta dimensão e com esta belicosidade. E isto é visível na maior parte dos megaprocessos que nós temos em mãos. Aqueles que vocês mencionaram agora nas vossas peças. A Operação Marquês é um deles, o processo BES também é outro. Todos estes processos têm uma dimensão do ponto de vista não só da complexidade da matéria e do volume de matéria, como também das intervenções processuais que são feitas pelos diferentes sujeitos, e isto é a minha opinião, que apanharam, digamos, um pouco impreparados os sujeitos processuais que representavam o Estado português aqui, nomeadamente o Ministério Público e os próprios tribunais. Aquilo que eu acho é que, quando exista uma decisão instrutória a proferir, que necessariamente terá a abordar recursos com um volume que é completamente anormal para aquilo que é corrente, obviamente que dar essa incumbência a uma só pessoa, sem qualquer apoio, faz com que necessariamente, se a pessoa for conscienciosa e quiser analisar com alguma atenção, faz com que necessariamente essa decisão vá ser demorada. Muito bem. Portanto, há de facto uma impreparação e a cultura judiciária portuguesa tem que temperar o princípio do juízo natural de maneira que possa haver entreajuda, de maneira a que as decisões judiciais sejam mais céleres e não se arrastem por muito tempo. Eu faço notar que o acórdão da relação que confirmou o indeferimento das medidas de coação pedidas no âmbito da Operação Influencer foi proferido, se não estou em engano, em 3 meses. Muito bem. Em menos de 3 meses.